Nós estamos aqui com a Luciana Castellano. Oi. Castellano. E o Victor Merzegel. Merzegel da onde? Da Itália? Merzegel é... É uma mistura ali europeia que eu não sei dizer. Me desculpa, meu pai me ama. Pai, mamãe, olha só. Eu sempre confundo. Meu amigo inventor. Quem é esse amigo inventor? Meu Quem amigo que é? inventor Quem é? Quem será esse inventor? é o Leonardo da Vinci. Aquele Aquele. que inventou aquele monte de coisa. Exatamente. Um monte de coisa, O homem próprio. falava, cara. É ele mesmo. Essa história conta uma história não biográfica, Não biográfica. com muitos elementos biográficos, É. que de um momento em que o Da Vinci está fazendo uma invenção, quando ele inventa a bicicleta. A bicicleta. Que Veja é- só, o Leonardo da Vinci, né? Precursor da bicicleta. Pois é, existem teorias que dizem que não, existem Sim. teorias que dizem que sim. A gente preferiu adotar essa que Essa sim. diz que sim. E aí quando ele vai testar, ele cai, bate a cabeça e vem parar aqui, nos dias de hoje. Ai, E- ele cai, testando a bicicleta, ele cai, bate a Cai, cabeça. bate a cabeça e ele vem parar aqui porque ele é trazido por uma menininha de 10 anos que vive sozinha em casa. Caterina. Caterina. Que está inventando ali um Ela cacareco, tá fazendo aqui, uma... né? Ela tá aqui. Exatamente. Tá aqui, É. tá nos dias de hoje, tá na casa dela, fazendo mais um invento, porque ela adora fazer Ela inventos. adora, Inventar, mexer na ferramenta do pai, nas coisas da cozinha da mãe, e ela vai montando as coisinhas dela. E ela está fazendo mais um invento quando ela consegue trazer nesse momento, ao mesmo tempo que ele está lá no passado fazendo As invenções dele, as ela tá invenções- fazendo as invenções dela. ela aqui. Quer dizer, tem traz- alguma coisa que une os dois aí através dos tempos. Exatamente. E assim, ele não vem à toa, né? Ela é muito fã dele. No quarto dela ela tem um monte de coisa do Como se ela Leonardo. tivesse puxado ele Ela é telepaticamente, alguma super coisa fã, assim. assim, é super fã. Ela é apaixonada por ele, né? Então ela se inspira Que tipo muito. de coisas ela inventa? Ai, tudo. Ela junta panela, escorredor de macarrão com São rolhas. cacarecos. É cacareco. Esse- São coisas mais abstratas, né? A gente até tem umas instalações lá no... Esse invento, no caso específico, que é o que traz o Leonardo da Vinci, chama Venha Raios. Venha raios. Ele é como um para-raios. É. Só que ele pega a energia do raio e faz alguma coisa Faz alguma acontecer. coisa. Aproveita aquela energia para alguma coisa. Nesse caso, trazer o Leonardo da Vinci. É. Pô, bela invenção, hein? Venha raios, olha só. Então, e aí Aí ele vem pra acontece cá. esse contato, vamos dizer, do Da Vinci com a Caterina. Exatamente. E aí quando ele vem pra cá, ele começa a descobrir como que é o futuro. O que é esse futuro? Estou no futuro. Exatamente. Está aqui é o futuro? E aí, Quero voltar! é quase isso. E a gente começa uma discussão muito gostosa ali sobre o papel da tecnologia na vida de uma criança, como papel de entretenimento, né? Como uma das únicas, Recursos, né, de um dos únicos entretenimento recursos de hoje, entretenimento né? para as crianças e jovens, enfim. E aí começa uma reflexão disso, de ficar sempre dentro de casa, que a vida acontece fora de casa, que a relação com as outras pessoas é uma coisa muito, muito legal e muito importante. Aí você entra matemática, a música é muito discutida hoje em dia, Exatamente. é muito abordada, né, até por estudiosos, né, Exatamente. pedagogos, né, É. tem essa coisa da criança presa ao joguinho do celular, Exatamente. à internet, esse tipo de coisa. Que a Caterina tem essa coisa bacana do inventar, né? Ela não fica só no videogame ou Ela no... é criativa, ela é... né? Sim, ou no computador. Por outro lado, ela não quer brincar na rua, ela não quer se relacionar. Então ela tem acesso sim à tecnologia, ela pesquisa muitas coisas na internet, como várias crianças, mas ela tem esse medo de se relacionar. Tem os motivos dela, né? Por ser diferente. Por ser diferente, Ela ela acaba sofre sendo um isolada. Certo bullying. bullyingzinho, ela vem a ela- nerd, né? Exatamente. E imagina, ela gosta de brincar com as ferramentas do pai dela. Que menina esquisita é essa, né? Que gosta de fazer um monte Ainda de... mais uma menina, né? Se É. fosse um menino, Exato, menos, né? Mas uma menina. uma menina. Então, Uma menina que pega uma boneca, tira a cabeça de um, põe no outro e faz tudo.
Ela não... Essa menina Tem uma discussão também sobre esses brinquedos prontos, né? De brinquedos que... Ela modifica todos os brinquedos. Que hoje em dia os brinquedos são prontos, né? Então você tem um bonequinho, você tem o bonequinho daquele personagem. E aí isso te limita a criança a transformar aquele boneco em qualquer outro personagem. Tem essas brincadeiras aí. E ela subverte, ela pega a cabeça de um, põe no outro, cria dá uma brincada. Exatamente. Uma brincadeira com os brinquedos, né? Sim. Ela não gosta de nada pronto. Quer dizer, tem uma identificação entre os dois, né? Total. Tem uma identificação. Total. Eles têm muito em comum, mas é o Leonardo que ensina, que chama a Caterina para reflexão do se relacionar. Ao mesmo tempo em que o Leonardo, no seu tempo, estava numa crise pessoal, porque inventar para ele passou a ser uma obrigação. Então ele recebe encomendas e ele tem que inventar por demanda. Então ele acaba a virar... acaba que ele inventa um relógio. É pior do que isso, invente alguma coisa. Não quero saber o que, eu quero vir buscar um invento e se vira para ver o que é. E isso gera nele ele perde o prazer em fazer o que ele mais gosta. É mais ou menos como aqueles artistas que trabalham por demanda, né? Compõe uma sinfonia para homenagear, não sei o quê. Exatamente. É bem por aí. E aí um ajuda o outro, e o legal é que essa figura do Leonardo da Vinci é humanizado, né? Como tá em crise, como né? um homem em crise. Ele vem para cá, para o futuro, ele estava em crise lá. Imaginaria o Leonardo da Vinci em crise, né? Pois é, e tem outros personagens. Tem, por exemplo, a mulher que trabalha ali na casa do Da Vinci. Que é a Porpetona. A Porpetona. Que é quase uma mãezona dele, que dá bronca mesmo. E ele responde como um filho que não quer tomar bronca, mas ao mesmo tempo ele ouve. Tem umas relações muito legais aí. Tem a Gioconda, que chega na casa do Da Vinci para encomendar para retirar um invento que já foi encomendado. Pelo marido. Vamos buscar um invento aí. Exatamente. E aí eles mandaram uma carta, essa carta foi perdida, e quando eles acham a carta, é exatamente no dia que ela está chegando. E ele sequer inventou qualquer coisa. E ela chega e buscar o invento. E agora? E aí, juntos, ela instiga ele começa a criar a bicicleta. Que texto curiosíssimo. De quem é o texto? Do Celso Correia Lopes. Isso. O argumento todo é dele. E aí a gente tem uma participação também. Aí de recheio, assim, mas o argumento, o mérito é todo dele, assim. Nossa, ele tem umas coisas... Né? Muito legal essa ideia. E a direção do Fernando Scrisch também foi dando ênfase para alguns pontos do texto que são geniais, assim. Foi uma combinação muito legal, né? É legal porque dá a oportunidade de você discutir questões atuais, né? As questões contemporâneas, como essa coisa da criança, o relacionamento da criança com a tecnologia e com as demais crianças. Exato. Né? Sim. É uma questão muito... E leva muitos pais à reflexão, né? Porque muitos pais saem do espetáculo, assim, tocados mesmo. Assim, a gente recebeu mensagens, né? De, poxa, eu tô pensando até agora, olha que bacana. Isso que é legal, né? Que é, assim, comunica com a criança e com o pai também, né? Porque o pai é totalmente responsável por isso também, né? Sim, porque, às vezes, até para facilitar. Para facilitar o joguinho. Pega aí, nessa vida corrida, né? É muito fácil. Quer dizer, são problemas da contemporaneidade, dos nossos tempos, né? Dos nossos dias. A gente tem tudo conduz para isso. A gente tem uma pesquisa. Até a questão da violência na rua, até a questão da insegurança, conduz a esse tipo de coisa, né? Você prender a criança dentro de casa. Tal. A gente tem uma pesquisa, né, de um olhar sobre as relações humanas. Então, a gente, quando a gente teve a ideia do texto, né, porque a princípio foi assim, a gente pensou em fazer um texto sobre o Leonardo da Vinci, que não fosse uma história biográfica, que pudesse ser encontrado em várias fontes, mas que tratasse de temas que nós achamos pertinentes, né, que nós gostaríamos de falar como artistas, o que nos interessa, como pais também, né, temos 2 filhos pequenos e tal. Então, chegamos para o Celso e falamos, meio que por encomenda, né, por demanda, Leonardo da Vinci e esses temas. Ele fez, acho que dá. E aí foi quando começou tudo isso, assim, mas tem essa pesquisa sobre as relações. E aí o que a gente quer falar, né? A gente não chegou nisso por acaso, a gente foi bem focado, assim. A gente queria fazer essa relação e falar disso, que é uma necessidade nossa mesmo. Vamos falar disso, a gente quer falar disso.
Legal. E aí deu nisso que vocês vão poder ver. Assim, que... Meu amigo inventou. A gente tem algumas fotos, nós vamos pedir para a Danã colocar umas fotos. Vocês estão fazendo lá no Teatro Alfa, não é isso? Exatamente. É, no teatro, espaço legal. Olha que bonito. É. Ah, é você lá. Sou eu mesmo. Você, Victor. Sou eu. Caramba. É dos figurinos, hein? Figurinos Sim, do Daniel lindos. Infantini. E ainda estão mais bonitos, porque essas fotos de divulgação foram feitas... Antes da estreia, É. as coisas não estavam totalmente prontas. Exatamente. Exato, exato. A gente tem Belíssimo figurino. Puxa vida, capricho. Aliás, eu acho que o cuidado de produção da média dos espetáculos infantis é genial, né? Quer dizer, o cuidado que as pessoas têm na cenografia, nos figurinos. Tem crescido teatro muito, infantil. né? Eu sou fã de teatro, eu vou assistir sozinho, às vezes, as pessoas ficam me olhando. Ai, cara mas de que bom, crítico, né? mas que bom. Será que é crítico? Ai. Mais fotos. A Caterina aí na frente. Exato. Ah, cheia de ferramenta, de... Ah, com as coisas penduradas. Tudo pendurado. Macacão, Não. né? O macacão? O macacão, Macacão, né? Daquele cheio de ferramentas trabalhador e... mesmo, né? A concepção que o Daniel Infantini, o nosso figurinista, trouxe foi bem isso. Assim, ele falou, pra mim ela é uma menina que vai pegando as coisas e vai pendurando nela. pendurando, né? Vai pegando, vai achando, vai guardando, vai roubando do pai, pro pai não perceber que ela pegou. E fica tudo com ela, porque inclusive é mais prático, né? Já Sim, tá aqui, né? Tem que ficar buscando, procurando, pedindo pro pai e tal. Mais fotos. Eu gostei da boina do Da Vinci. Essa boina é do caramba. uma pena que não tem fotos da Porpetona, A Porpetona. da Gioconda. Você que faz? Sou. Todos os personagens femininos? sim. A Porpetona e a Gioconda? São 4 personagens ao todo, né? 4 ao todo. Tem Você o faz Da, um o Da só, porque Vinci, você é folgado. sou folgado e não gosto de me E ela cansar. faz 3. Deve ganhar mais, né? Ganha, claro. Mas é que meu figurino é mais quente, então equivale. Mas os figurinos são lindos, lindos. Adorei o nome das pessoas, a Porpetona e a Gioconda. Tem uma brincadeira aí com esses nomes, né? Caterina, por exemplo, era o nome da mãe do Da Vinci. Ah, a mãe dele chamava Caterina? Caterina. E aí a gente trouxe pra ela. Aí um tio do Da Vinci, que foi quem cuidou dele de uma certa idade pra frente, é o Francesco, que a gente traduz como um mecena, né? Quem faz aquela encomenda do invento. Quem financia ele. Paga as contas. E a Dona Conda, que remete, que nesse caso é a Gioconda, né? Que ela vem como mulher desse Francesco, que é a Mona Lisa, e a gente faz essa relação. Essa relação toda. É. Tem mais fotos? Aí é o banner de vocês. Meu amigo inventor. Sábados, domingos, às 4 da tarde, lá no Teatro Alfa. Companhia de Copas. Então, eu me lembro que a gente estava comentando, que vocês vieram aqui há muito tempo atrás com aquele espetáculo Hugo e os Imaginários. Os Imaginários e a Cidade do Medo. Também do Celso Corrêa Lopes. Também do Celso Corrêa Lopes, né? Ele gosta desses temas. Sim, e aborda o medo, né? Do garoto de 10 anos também, e a avó que estava já se esquecendo das coisas, que estava com Alzheimer. Né? Então, são temas bem... É um tema muito difícil de ser abordado no mas sempre com muita leveza, né? Leveza, assim, claro. Lógico, a gente aborda, Hoje em dia não existe mais temas proibidos para o teatro infantil, né? Tudo depende da forma como você coloca. Né? E a gente tem uma visão, os adultos têm uma visão muito conservadora em relação às crianças. Eu sempre gosto de lembrar, tem um espetáculo que chamava Enjoy, que o Daniel Infantini, inclusive nosso figurinista, participava, enfim, que era um espetáculo de contos de terror para crianças. As crianças saíam eufóricas, os pais saíam horrorizados. Né? E é isso, é a relação. A criança gostava daquilo, né? Tem uma coisa muito legal, assim. E a gente tem uma visão meio cheia de pudor, né? Porque vai falar do gigante, porque vai falar do medo, porque vai falar do escuro. Morte é um assunto que muitas E para as vezes, crianças é super legal falar do medo, né? Para elas colocarem também para fora, porque elas sentem. Claro. Fato, né? Elas Quem não sentem. sente? Exatamente. Quem não sente? Medo, raiva, ciúmes, enfim, as crianças sentem. E que Porque bacana as que crianças, por incrível que pareça, são humanas, né? né? Não é? Incrível, mas elas É são. difícil, Mas difícil e aí você fica cheio de pudor, não vamos falar sobre isso com a criança, porque ainda no momento não tem isso. Depende, lógico, Sim, da forma como você coloca. Como mas- qualquer outra informação que você Mas a passa criança pra agradece, né, quando fala sobre esses legal, porque temas. parece que descortina, né? Alguma coisa nova para ela, né? Abre Sim. né? A possibilidade de falar sobre aquilo. Né? E o que é muito legal nesse espetáculo, Olha que bacana. sem puxar sardinha, sem nada, mas é que eu acho que a direção do Fernando Scrichi é uma direção muito delicada. O espetáculo,
parece ser uma grande aventura, mas na verdade é uma coisa muito singela. Ele sempre teve o olhar da criança. Se eu fosse uma criança e estivesse na plateia, eu acreditaria nisso? Eu faria tal coisa? Agiria dessa maneira? Eu cairia nessa lorota? É muito legal isso, porque isso nos aproximou muito de um olhar, nos fez, né, pesquisar muito e entender um olhar ali que era para quem a gente estava querendo falar. O público para quem você quer. Exatamente. Transmitir, né? Tem rolinho, tem fita métrica, tem chave de fenda. Tem de tudo. Pregador, tem de tudo. Ela é maluquinha. A Caterina É muito legal. é muito legal. Vocês estão muito felizes, né, de fazer esse trabalho? Muito, Demais, muito. Demais. Deu muito trabalho, mas o resultado tem sido incrível, assim. As a canções repercussão. do Dr. Morris. Dr. Morris. Exato. São canções lindas. Lindas. Bem legal. Então, sábados e domingos, às 4 da tarde, no Teatro Alfa, lá Exatamente. em Santo Amaro, né? Até quando? 2 de outubro. Até dia 2 de outubro. Uma boa temporada, né? Sim. Legal, gostosa, Sim. de fazer. Olha. E agora a gente está concorrendo aí com as Olimpíadas. Ixi, Nossa, esses dias são os dias, né, o teatro, tudo atrapalha o teatro. Tudo. Né? É futebol, é a Fórmula 1, Se é chove, se eleição, faz é sol. chuva, é um sol. Mas é isso aí, a gente tá confiante Não, mas tem que estar mesmo. de que... Mas vai ser, tem sido bem legal, assim, sido a experiência, as pessoas que foram, isso eu acho que A resposta tem tá gerado legal, boca a boca, né? Nós fizemos 2 semanas só, né? Estamos indo para a 3ª semana agora e tem sido bem legal, assim, pelo menos para tudo que a gente vem recebendo, para essa... Os retornos. Sim. Legal, meu amigo inventor, sábados e domingos, 4 da tarde, Teatro Alfa. Pô, sucesso para vocês, hein? Eba! Adeus, Caterina. Muito Tchau, obrigado. David. Tchau, Melo. Tchau, Melo. O programa acabou, nós temos reprise de sábado para domingo, 1h da tarde. Todas as entrevistas do Em Cartaz a gente posta no YouTube, procure lá, tem todas as entrevistas que nós fizemos aqui ao longo desses anos todos. E aproveitem a cidade de São Paulo. Até semana que vem. Janeiro de 76